Você está ouvindo o Sweet 39, podcast do Woman Hub, um espaço para conversa sobre a vida e as transições que ninguém explicou pra gente. Hoje eu estou aqui com a Vivian Cunha, empreendedora, especialista em comunicação interna, felicidade no trabalho e cooperativismo. Ela é formada em jornalismo, com especializações em cooperativismo e em televisão e convergência digital, além de um MBA em marketing digital. Hoje ela empreende em Lisboa, onde tem um café de especialidades e comida vegana, o Gal. E eu convidei a Vivi para a gente falar sobre carreira, transição e recomeços. Vivi, obrigada primeiro por aceitar o meu convite. Que bom te ver de novo e a gente se reconectar. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Eu acho que é sempre bom a gente falar sobre, eh, novos rumos da vida, né, que na verdade é sobre isso que a gente vai falar. Sim, porque eles acontecem a gente querendo ou não, eles vão acontecer. Vivi, como é que tu foi parar em Lisboa? Eu fui parar em Lisboa, eh, eu posso te dar várias versões, vou te dar 2. Eu sempre quis, morar fora um tempo, só que eu vivia muito mais em outros lugares, só que não em Lisboa. Lisboa eu conheci a trabalho, eu vim a trabalho 2 vezes, vim como turista, mas nunca foi uma coisa de pensar em morar em Lisboa. Mas acho que é uma porta de entrada para quem é brasileiro, né, de estar num lugar que é falante de português, então fica mais fácil de migrar. Então foi uma coisa de realizar um sonho juvenil de morar fora. Então, poderia te dar essa versão, mas também eu não posso deixar de falar que na verdade foi por um reencontro romântico, né. Na época da pandemia, eu reencontrei meu então ex-noivo, e daí a gente foi uma coisa de convite, assim: "Eu queria muito que a gente ficasse junto e tal, tã e na época eu trabalhava no Brasil, Aham. e eu pensei: "Tá, vamos tentar". Então eu vim numa época que não existia nem é muito novo aqui, é o visto de nômade digital, então eu ainda vim com um visto que estava se encaminhando para ser um visto de nômade digital, trabalhando no home office, aproveitei aquela brecha ali da pandemia de que a gente estava trabalhando em home office no corporativo, então vim ver o que que acontecia e lá se foram 4 anos e meio. É um pouco romântico, mas é verdade, assim, tipo, 4 anos e meio depois, lá 4 anos está e ela. meio depois. Quanto tempo? Exatamente, em Lisboa, com uma filha e um café, né, que a gente fala com o nosso filho mais novo, que é o café. Como que foi, viver essa transição de para querer empreender, né, porque eu acho que a transição de sair do Brasil e ir para, né, morar fora, a gente se tornar imigrante, ela é uma transição que eu acho que ela é muito romantizada, né, "Ai, vai morar fora", todo mundo eu a vida inteira vou falar para todo mundo: "Se tiver oportunidade, vai morar fora", eu me tornei um ser humano muito melhor quando eu mudei para os Estados Unidos. Eh, mas eu acho que a gente romantiza também, né, porque é um a é uma jornada que não é só de flores. Como que foi para ti essa adaptação, essa mudança de país, e aí essa mudança ainda em se tornar empreendedora? De país, eu acho que tu fala muito certo disso que a gente porque eu acho que talvez a gente não se prepare o suficiente para uma imigração. Porque a gente Uhum. pensa na parte burocrática, né, de que: eu preciso de um visto". Eu, por exemplo, eu vim com um visto já com agendamento para fazer meu título de residência, eu sabia, assim, tinha toda a parte burocrática, tipo, tinha dinheiro para me manter pelo menos por um ano, né, hã, resolvi minhas coisas no Brasil e tal. Só que a gente não pensa muito na parte também emocional, Uhum, porque existe um deslocamento de que tu tem um momento que pra mim aconteceu de que eu vivia um pé no Brasil e o resto do corpo aqui, eu pensava assim. E pra mim aham. foi muito maluco isso, porque daqui a pouco, assim, tu tá num lugar que tu não tem muita referência, às vezes, sabe daquelas piadinhas que não adianta tu pode ver qualquer coisa no Instagram, mas, assim, umas piadinhas que só se tu é português mesmo tu vai entender, e ao Aham. mesmo tempo tu tá perdendo as referências dos memes brasileiros.
E eu comecei a me dar conta disso, assim, quando tava dando Pantanal no Brasil. Eu pensei, meu Deus, eu não sei. E, tipo, as pessoas começavam a comentar nas reuniões, assim, no trabalho, e eu não tinha noção nenhuma, sabe? E, e eu lembro quando eu voltei de licença maternidade também, onde eu trabalhava, daí tinha um novo garoto propaganda. Ah, um cantor super famoso do Brasil. E eu, mas ele é famoso quem, gente? Eu nunca ouvi falar dessa pessoa, sabe? Tipo, tu começa a perder muita referência. Isso é uma coisa que a gente não pensa antes. Uhum, E ficar longe da família, de tu. Ontem mesmo eu estava conversando sobre isso, assim. Tu vê as pessoas, elas estão envelhecendo, é fato. Tu tá envelhecendo. E tu começa a ver mais forte essa questão do tempo, sabe? De tu não ter a tua rede de apoio perto, de tu ver que algumas relações que tu achava que eram super sólidas, elas começam a dissolver por conta dessa distância. Eu acho que é a parte mais complicada, assim, de imigração, né? uhum, E depois a minha mudança de carreira foi minha grande mudança de carreira, porque antes eu tinha transitado já dentro da comunicação, eu já tinha feito algumas mudancinhas, assim, né? Trabalhei muito em televisão, depois aí fui trabalhar na área digital, depois eu fui para o corporativo, fui para agência, depois fui para o corporativo com para trabalhar com comunicação interna. Tinha ali as minhas coisas, mas eu ainda estava no meu grupinho da comunicação. Todo mundo fez mais ou menos os mesmos cursos, tem as mesmas conversas às vezes. Tararara. E quando a gente foi abrir o café, e o café ele surgiu por uma necessidade pessoal, porque a gente sempre falava assim, no dia que a gente tiver o nosso negócio, o Molina, que é meu marido, ele cozinha, ele trabalha há muito tempo já em cozinha, sempre aqui, ele trabalhou, mas ele trabalha, e daí a gente tinha essa coisa assim, quem sabe é uma cafeteria, quem sabe é um lugar assim, a gente tinha uma ideia, só que quando a nossa filha nasceu, foi a gente precisa resolver nossa vida. Porque imagina, eu trabalhava num fuso horário, eu começava a trabalhar 1 da tarde, e eu ia até 9, 10 da noite. E ele trabalhava em pizzaria. E daí como é que é, tu vai fazer com uma criança recém-nascida? Não tinha que fazer, tipo assim, né? A gente não queria e nem tinha condições de ter babá, por exemplo, de noite. uhum, E daí foi nessas coincidências assim que a gente encontrou um lugar e vamos, e a gente hoje olho para trás e a gente vê assim, a gente não sabia o tamanho da coisa, mas eu acho que foi muito por necessidade mesmo. É, é mais um outro desafio, porque tu tá num lugar que, tipo, uhum, preciso fazer um balcão pro café. Qualquer coisa tu liga pro pai, né? Tu não tem marceneiro pra me indicar. Aí, tipo, aí pessoal, tu tá num lugar que tu não tem tantos ninguém, contatos ninguém. assim, sabe? Porque nossos amigos, assim, não era o pessoal que tinha, né, um negócio. A gente podia pedir outras dicas, mas dicas, tipo, Uhum, sabe? Foi uma coisa muito de, assim, de tatear. E outra coisa, no Brasil a gente produz muito conteúdo. Aí tu uhum, vai abrir uma empresa em Portugal. E eu procurava, assim, né? Sei lá, licenças que tu precisa ter. É uma coisa que nada. eu até botei num projeto, assim, numa caixinha, assim, um dia eu ainda vou fazer um e-book para como você faz para abrir uma empresa em Portugal, para tu entender. Porque é tão complicado tu entrar em outro lugar, numa burocracia, e tu, sabe, tipo, a tua vida acontecendo, e tu tendo que resolver aquilo, assim, que foi uma longa jornada, assim, é uma longa jornada que está sendo ainda construída. Mas, Aham, assim, eu acho que essa coisa da distância, de tu tá na tua terra, e de quando tu vai fazer coisas fortes, assim, como trocar de profissão e tal, em outro lugar, é uma coisa que a gente precisava se preparar mais. sim. Ou não também, porque eu acho que quanto mais a gente pensa, mais com medo a gente fica. Então, às vezes, tem que ser no susto mesmo, assim. E tem certas coisas que eu acho que não tem como a gente se preparar, por mais que a gente tente se preparar, é só ali na hora que tu for fazer, que tu for tentar, que o bicho pegar, que a gente vai conseguir fazer também. Aqui nos Estados Unidos, eu acho que nos Estados Unidos a minha referência tudo é muito fácil de tu conseguir coisas assim, por exemplo, a Amazon me entrega toda e qualquer coisa em algumas horas na minha casa e é uma facilidade que eu sei que eu não teria no Brasil.
Mas o serviço, as pessoas, toda vez. E aí eu acho que entra a questão de comunidade também, de identidade e comunidade, porque toda vez que eu encontro um brasileiro prestador de serviço, eu me apego, eu me agarro de uma forma É isso. É isso. que não tem, porque é uma necessidade. É verdade. Tem muito disso, assim, da gente começar a fazer uma comunidade também na parte de serviços, assim. Porque daí também tu pega umas diferenças culturais, assim, muito estranhas. Por exemplo, no Brasil, a gente já ultrapassou o SMS. Gente, aqui, SMS pra tudo, sabe? Tipo, as pessoas mandam SMS, ou se não, assim, sei lá, tu vai precisar de uma. Esses dias eu fui atrás de uma massagem, assim, eu assim, "Ah, mas eu sei onde é que ela trabalha", tipo, eu procurando no Google Maps. Não, ela não tinha nenhuma nada, não eu pensei: "Ah, mas não sei", aí tu tem que ir até lá, sabe, tipo, tem uma coisa muito assim que, poxa, no Brasil não seria assim. Aí tá, tu também Aham. tem que se acostumar com essas coisas, né. Carta que chega em casa, assim, de serviços, por exemplo, se tu vai atualizar o teu endereço junto às finanças, né, que seria como se fosse a polícia, sei lá, a Receita Federal no Brasil. Tu recebe a carta em casa, sabe, tipo, então tem umas coisas que tu nunca vai estar preparado, mas assim, é muito no início te causa muito estranhamento, depois aí tu vai entendendo um pouco da lógica, assim, mas que Sim. nem tu falou: "Ah, eu preciso de tal coisa". Cara, se eu puder achar um brasileiro, tipo, com certeza eu vou optar, porque por conta disso, as referências são muito parecidas, o modo de fazer as coisas são muito parecidos, né, é mais fácil, assim. É, é. Como que foi viver desse processo de vocês tiveram a ideia, né, a ideia de ter o café até vamos abrir as portas do café, como é que foi esse porque tu estava com um bebê pequeno também então, quando tu abriu o Gal? Eu estava voltando de licença maternidade, foi muito rápido, porque também, assim, empresa familiar que a gente não tinha um aporte financeiro daqui a pouco que muitas empresas têm, né. Uhum, Então a gente, por conta disso, a gente precisava, assim, a gente tinha um tempo máximo que a gente, podia fazer obras, comprar coisas e tal, então a gente foi muito rápido, a gente assinou, tipo assim, a gente achou o lugar em fevereiro, em, sei lá, final de março entregaram o espaço, a gente teve uma obra de 30 dias e em maio a gente estava abrindo, né, mês que vem já faz agora 2 anos que a gente tem lugar. E foi muito rápido, assim. Eu acho que a gente tem uma sorte de que a gente sabia o que a gente queria na época, e a aham, gente foi encontrando também pessoas que nos ajudaram em muitas coisas, mas a gente pra mim foi uma grande na verdade foi um grande aprendizado de uma gestão de projetos. uhum, Nisso eu pude trazer, assim, toda a minha parte de gestão de projetos que eu tive do corporativo, eu pude trazer pra prática no meu negócio, assim. Porque a gente abriu numa maneira que a gente sabia que não era o que a gente queria naquele momento, mas era um mínimo produto viável, assim. uhum, Realmente, assim, era o que a gente tem agora e o que a gente pode fazer agora, e depois a gente vai incrementando. Então, foi um trabalho da gente botar no papel o que a gente precisava de mínimo e já abrir uhum, as portas, porque a gente precisava já começar a ganhar dinheiro para pagar as contas, para a gente continuar vivendo, né. Só que daí quando a gente abriu o Gal, eu não tinha saído ainda do corporativo. Eu continuei ainda numa uma fase trabalhando, então eu trabalhava de manhã para o café, trabalhava depois tarde e noite para o no meu trabalho, e com uma criança de 6 meses, né, 6, 7 meses, assim. Então foi aquela coisa de raça, sabe, tu tem que fazer, não acho que a gente não tinha muita opção, né, e sem rede de apoio, que é uma coisa que é importante, assim. E depois eu fui sair mesmo do corporativo, o dia que eu saí do corporativo foi quando eu entendi que ou eu dava mais atenção e fazia das coisas daqui a pouco que eu achava legal lá no café, e eu ficava mais próximo e trabalhava full time, ou eu ia ter que uhum, contratar alguém para fazer as coisas que eu precisava,
e eu continuar com o meu trabalho no Brasil. Só que daí também as coisas começaram a perder sentido, sabe? É quando eu vi Uhum. que, cara, eu não tô mais me encaixando aqui nesse espaço que eu tô, assim. E daí por diversas coisas, como tu falou, eu trabalhei com felicidade no trabalho, né, na minha última especialização que eu fiz. E eu via que eu não me sentia do jeito que eu estava estudando, sabe. Assim: Aham. "Cara, eu tô começando a ficar rabugenta, eu tô começando a deixar as coisas, assim, tipo". E eu nunca fui isso, eu sempre fui meio, tipo, high, sabe, entrega tem que ser foda, assim, então vamos dar. E eu já comecei a deixar as coisas muito mais softs, assim, e não me importava menos, porque também depois que tu é mãe, você tem umas coisas que as pessoas assim: "Ah, porque estamos com problema nessa coisa", eu olhava assim: "Ai, isso é problema de vocês, eu tô aqui com os peitos cheios, sabe, eu preciso sair daqui". E às vezes fazendo reunião, assim, tirando leite, eu pensei: "Ai, cara, não, os problemas estão realmente desequilibrados, acho que eu preciso resolver a minha vida". Mas foi mesmo assim, foi uma decisão difícil. O meu Aham. pedido de demissão foi em lágrimas, porque eu realmente eu gostava muito, assim, sabe, mas porque eu entendi também que quando eu estava saindo desse emprego e eu estava abrindo um café, eu estava realmente rompendo uma coisa. Uhum. Eu estava Sim. rompendo a minha linha que eu tinha com o mercado de comunicação, né. Aham. Então foi um luto, assim, tipo: "Ah, a partir daqui rompi", né. Que é diferente quando tu muda de empresa, tu muda um pouquinho de área, assim, mas quando tu troca a carreira totalmente, e eu fora do Brasil, tipo assim: "Cara, se um dia eu voltar, ninguém mais vai lembrar de mim", sabe. Tu começa a pensar em umas coisas assim, tipo: "Tá, e agora? Aham. Não tem plano B", sabe, tipo, tá, mas azar, vamos ver o que que dá, assim. Teve hã, essa crise de identidade, assim, Vivi, de quem sou eu agora como imigrante, porque foi muita mudança, né, Vamos essa mudança. mudança da Vivi do corporativo, e aí a Vivi agora mudando completamente, abrindo, o Gal. Teve o que que teve mais, Vivi? Foi medo, culpa, desespero, curiosidade, luto? Eu acho que culpa não teve. Eu acho Aham. que porque eu estava muito certa de que eu precisava fazer aquilo. Foi uma coisa de, sabe, neste momento eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar da minha filha e com o que eu tenho agora, essa é a melhor atitude que eu tenho a tomar, assim. Mas teve muito luto, teve uma coisa de realmente de não saber muito bem. Acho que Uhum. crise de identidade, qualquer imigrante, duvido que alguém vá falar assim: "Não, eu não passei por nenhuma crise de identidade". Cara, tu vai mudar, tu vai mudar. Tu vai Não mudar tem. ou o teu jeito de vestir, o teu sotaque vai mudar, sabe, tipo, o teu vocabulário vai mudar, os teus gostos vão mudar, eu me sinto hoje mais cidadã do mundo, assim, né, porque a gente, enquanto brasileiro, a gente é muito brasileiro, tanto é que a gente tem, né, aquela coisa como assim, é brasileiro e América Latina, teve muita discussão há pouco, né, sobre isso, né, o brasileiro que não se sente tanto latino mas assim, e e eu me sentia uma coisa meio assim, eu sou brasileira, sabe. E hoje me Uhum. sinto mais assim, sou cidadã do mundo, apesar de tu ser daí apontado mais como brasileiro quando tu sai, né. "Ah não, tu é a brasileira", sabe, que tu não é mais, tu é no outro lugar, né. Mas tem uma coisa de identidade, assim. Acho que até Aham. porque, muda muito as pessoas que estão no teu redor, né, o tipo de pessoa que tu começa a te relacionar. Eu tinha muitos amigos meus amigos eram todos da comunicação. Uhum. Todos, 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 todos. Aqui eu não tenho amigos de comunicação, eu tenho meus amigos agora são de outras áreas, então, tipo assim, muda o jeito que as tuas conversas, sabe, em bar, tipo, muda tudo, assim. Então eu acho que teve uma crise de identidade, mais enquanto imigrante, enquanto mãe, mas acho que depois de empreendedora, acho que lá atrás, teve uma época lá no Brasil ainda que eu tive uma marca de joias, aí naquele momento acho que eu tive um pouco mais de crise de identidade profissional, assim. Aham. Porque daí eu já não sabia se: "Ai, será que eu ainda sou jornalista?". Não, mas vou ser jornalista para o resto da vida, né. Uhum. A verdade é essa. Sim. Só que eu acho que hoje eu me entendo muito mais como uma pessoa múltipla do que um crachá que eu carregava muito no Brasil.
Uhum, A gente tem essa coisa forte, né, "Ah, quem é te apresenta", mas assim, daí tu primeira coisa: "Ah, eu sou a Vivian, tenho 40 anos, moro em Lisboa e sou tarará", tipo, de botar sempre a a tua profissão ou o que que tu faz, a tua função ali na tua biografia. E acho uhum. que hoje eu me sinto muito mais múltipla, então eu acho que não teve muito essa crise de identidade pós saída, assim, do comunicação. Eu acho que hoje eu bato muito nessa tecla dessa definição, né, que: "Ai, quem tu é?", né. "Ah, é Fernanda, jornalista". Eu falo assim: "Gente, não tem como me reduzir". Antes eu achava assim, era bah, hoje eu falo assim: "Não me isso me reduz, Uhum, ao não sou que eu não sou só mais", sabe, porque é essa questão, né, de jornalista realmente a gente vai ser pra sempre, não tem no fundo da nossa cabeça, a forma que a gente olha as coisas vai ter sempre esse olhar, né, não adianta. Mas eu acho que a imigração faz isso contigo, a gente perde um pouco essa a gente não tem mais como ser reduzido a uma profissão, porque a imigração te faz te tornar múltipla. é. Eh e o que eu acho incrível, porque eu acho que porque no fundo a gente tem tanto mais valor do que só né, um título que a gente Uhum. tenta se apegar. Vivi, eu queria te perguntar queria que tu me apresentasse o Gal, porque eu sinto que eu conheço, porque eu sigo nas redes, mas eu queria que tu me falasse de como que foi esse conceito, essa criação. Então, Gal é um café de especialidade e também de comida vegana. A gente é um lugar que hoje eu posso dizer, assim, que é muito forte na comida, então, assim, é também uma casa de brunch, né. É um lugar que tu vai poder ir em qualquer horário e ter uma comida boa, ter boas opções de café, boas opções de bebidas. É feito por imigrantes, a gente só tem imigrantes na nossa equipe, então é um lugar para tu lembrar um pouco da tua cultura brasileira, porque toca o dia todo, é música brasileira, tem pão de queijo vegano no menu, tem algumas coisas, assim, que a gente relembra muito, né, do Brasil. Mas é um lugar para todo mundo. O que a gente quer é trazer um lugar de comida boa para todo mundo. Não é exclusivamente para veganos, são pessoas que queiram realmente ter um espaço no meio do dia, né, ou para encontrar alguém, ou para vir para um sei lá, ler o seu livro tomando café, então é um espaço assim. A gente está localizado em Anjos. Anjos é um bairro muito legal aqui em Lisboa. É um bairro onde tem muita cultura acontecendo, é um bairro que tem bastante imigrantes também. E a gente também aproveita para expandir o Gal de outras formas, né, a gente de tanto redes sociais, quanto também a gente tem uma newsletter, a gente faz eventos com artistas, independentes, que a gente tem um Uhum. projeto que é o Gal Coffee Sessions, que é um pocket show que é gravado dentro do Gal, em formato ao vivo e sem cortes, né, e depois a gente coloca lá no YouTube. E também a gente traz artistas independentes também para nossas paredes, é o jeito que a gente também de trazer arte, assim, para dentro do espaço, então a gente tem de tempos em tempos, a gente troca a nossa exposição, que são sempre artistas diferentes. É isso, o Gal é Aham. muita coisa, mas, ele é a gente tem muito orgulho, assim, é um projeto que, a gente foi criando e co-criando com as pessoas que passaram e ainda estão no Gal, né, com a gente, nossa equipe, mas que ele se tornou muito maior em muito pouco tempo, assim, então a gente é bem feliz com o Gal. Eu amei que tu falou desde o do momento que vocês acharam, assim, a localização para fazer o Gal até agora, 2 anos depois, que ele ainda segue, né, se ajustando e se adaptando. Eu queria que tu falasse um pouco, assim, dessa questão do processo, né, acho que muitas pessoas que querem empreender e, como tu falou, o empreendedorismo para o imigrante, muitas vezes, ele é uma necessidade. E eu acho que o que eu vejo, assim, com as várias mulheres que eu converso aqui no Vale do Silício tem muito grupo de mulheres, tem muitas mulheres empreendedoras também, eh, mas o que eu sinto, assim, é que às vezes fica muito no projeto
e rola esse medo de levar para o mundo, porque nunca tá pronto, parece que sempre tá faltando uma coisa, né. E aí acaba que fica no papel e o tempo passa e a ideia, a motivação, não tá mais no lugar que deveria estar. Como que foi essa tua experiência, assim, de criar o Gal, e continuar com ele em construção, sabe? Qual que é a tua dica para quem quer abrir pra quem quer começar a empreender? Principalmente tem que querer aprender. Esse negócio de estar pronto, cara, não vai estar. Nunca tá pronto, sabe. E eu acho que talvez seja pelo que eu já ouvi em alguns até podcasts, eu já li algumas coisas, é que nem sabe aquela história de que homens se candidatam para uma vaga que eles preenchem 2 coisas das 5 linhas que tem ali, a mulher acha assim, ela preenche tudo, mas ela acha que não é capaz. Eu acho que tem um Aham. traço de gênero, não porque a mulher não é capaz, mas porque nos fizeram acreditar que as coisas têm que ser muito perfeitas pra gente tirar do papel. Acho que tem um traço ali do patriarcado que tenta nos prender. Mas eu acho que a primeira coisa é isso, tem que querer aprender, porque as Hum, coisas mudam o tempo todo. E vem e daí, assim, sugestões por tudo que é lado, eu acho que tu tem que abraçar isso como realmente oportunidade, sabe. De que tu vai abrir, eu queria abrir, faz de conta que, sei lá, um estúdio de pilates que tivesse também um lugar de sauna, um café, um não sei o quê, mas eu encontrei um lugar que eu só consigo colocar 2 aparelhos de pilates. Cara, começa assim, porque uhum, as coisas elas vão se ajeitando e tu vai também reconhecendo quem é o teu público. Porque por mais que às vezes a gente faça uma pesquisa de mercado, eu tô localizada em tal lugar, meu público é esse, a gente tinha tudo isso desenhado no Gal. Se eu tivesse me prendido àquela pesquisa e aquilo que a gente desenhou, a jornada do nosso cliente, do jeito que a gente desenhou lá atrás, eu acho que a gente uhum, teria batido cabeça e hoje a gente não sei se a gente estaria onde a gente está. Porque tu tem que entender que os lugares eles são feitos pelas pessoas que passam por ele. Seja quem tá na tua equipe, seja também as pessoas que vão frequentar o teu lugar. E daí uhum, independente do projeto, tu pode estar falando de um projeto, sei lá, vou fazer uma formação de ioga, né, em algum lugar, não sei o quê. Cada grupo de formadores, eu trago coisas também do tipo, né, que eu já fiz também formação de ioga, assim. Tipo, eu duvido que o meu grupo de formação de ioga foi igual ao grupo anterior da minha professora e o posterior ao nosso, sabe. Porque eles vão se articulando de acordo com as pessoas. Então a gente tem que ter essa humildade, essa coisa de que: "Não, eu vou aprender muito". E acho que uhum, a primeira coisa, se tu tá afim de eu vou fazer, vou baixar a cabeça e vou fazer as coisas, e vou querer aprender, vou querer melhorar, e entender que tu nunca vai estar pronto, só vai. Porque ficar aparando muitas arestas, assim, quando tu vê, tipo, daqui a pouco nem faz mais sentido aquele projeto, porque tu já mudou naquele tudo, sabe. Eu acho que é isso, assim, primeira coisa. Teve algum momento, Vivi, nessa jornada, eh, de imigrante, não só de empreendedora, assim, desde que tu mudou para Portugal, que tu pensou: "Putz, fiz besteira"? Tipo, tipo, caguei, deu merda, não o caminho não era esse, para tudo e vamos, eh, reali olhar o mapa de novo. Acho que teve, não tão forte, eu acho que no meio dessa confusão toda de identidade, sabe. Uhum, De começar a pensar assim: "Cara, eu estava tão tranquilinha lá com a minha vidinha, tárárã", sabe, tipo, né. Ai, andando de bike na orla do Guaíba, indo na Feira da Redenção, só que daí tu começa a lembrar só das coisas boas, né. Sabe, tipo: "Ah, putz, olha só, que saudade da feira orgânica, não sei o quê". Só que daí, tipo, eu tenho pelo menos assim, um psicólogo muito bom que tem a primeira coisa que ele perguntou: "Mas se tu voltasse hoje, ia estar as coisas exatamente no lugar", eu pensei: "Não, não ia poder nem uhum, morar mais no mesmo lugar, né". Então, aí a gente entende que as coisas são tudo muito efêmeras, assim, né. Então, eu acho que até a questão de tu imigrar e empreender e tal, tu lembra que também tu pode, a qualquer momento, mudar o teu rumo, sabe. uhum.
Então eu tive em alguns momentos, assim, acho que uma coisa talvez de cansaço também, de um pouco de burocracia, porque até a cada 2 anos tu tem que enfrentar uma burocracia para tu ficar no país. Eh, e aqui em Portugal tá desesperador, assim, sabe. A gente tá perto da agência de imigração e as filas só aumentam todos os dias. No Brasil, que a gente diria, a fila do INSS é pior, sabe, tipo, e as pessoas elas estão sendo muito maltratadas. A gente tá num momento, né, de fechamento de Sim. fronteiras global, assim. Então, às vezes dá esse cansaço, assim, da Uhum. da vida. Só que como tu mesmo disse, tu vê que às vezes as pessoas elas estão burnoutando e elas podem estar burnoutando também na sua cidade natal por outros motivos, assim. É o Sim. perrengue adulto que tu resolve enfrentar, sabe. Eu acho que é pra pensar nisso, assim, o perrengue sempre vai existir. Uhum. Sim. Mas nunca pensei em pegar assim: "Ah, vou pegar minhas coisas e vou embora", sabe, tipo, vou voltar pra não ainda não veio isso. Eu ando até com um pouco de preguiça de ir para o Brasil, assim, tipo, né, todo mundo cobra, eu: "Ai, não sei quando é que eu vou de novo visitar", sabe, tipo, até que eu tô com um pouco de preguiça, assim, de viagem. Eu sempre falo assim: "Gente, a sorte é que eu tenho uma memória muito fraca, porque o Brasil é longe". Toda vez que eu tô a caminho, sabe, eu falo: "Meu Deus do céu, ainda tem mais 12 horas pela frente", deitada em banco de o que eu mais tenho no meu celular na época do Natal é foto minha deitada em banco de aeroporto, esperando, esperando. Esperando. Não, e outra, né, tipo, tu não teve ainda experiência, mas, assim, entreter uma criança durante 9 horas de voo, uma criança de 2 anos. Não é pra E qualquer eu um. fui ano passado, sozinha com ela. Tu não consegue ir fazer xixi, porque a criança ela está contigo, e se ela fala assim: "Vamos com a mamãe", "Não, não vou". Tem uma criança de 2 anos, como é que tu vai deixar a criança ali? E tu tem que entreter ela durante 12 horas, 10 horas, dependendo do voo, assim, tipo. Então eu penso nisso, assim, tipo, a minha memória não é tão fraca, eu fico pensando: "Ai meu Deus, mas eu vou ter que inventar de novo, 9 horas de voo", sabe, tipo, putz. Então, né, Como que foi, Vivi, a maternidade pra ti estando fora do Brasil? muito louca, essa, né, foi a minha viagem mais maluca, assim. Criar uma criança sem rede de apoio é punk. Tu tem Uhum, que ter uma organização mental e da vida muito forte, assim. É a uhum, parte mais cansativa, sabe, que tu tem que o tempo todo, assim, tem que ser algumas coisas têm que ser milimetricamente pensadas e calculadas. Tem uma parte, assim, de criar longe dos avós, né, longe dos tios, que eu acho que me pega uhum, emocionalmente, assim, às vezes, sabe. uhum, De que eles, tipo assim, putz, tu vê, assim, que ela tá descobrindo o mundo, e vê assim, putz, os avós dela não vão ver essas coisas aqui de pertinho, porque às vezes é umas coisas que tu não consegue nem filmar, pra mandar depois, assim, porque são muito espontâneos, eles são muito espontâneos, né, com 2 anos. Mas eu já me convenci que é o que é assim, é o que eu tenho para o momento, aham. sabe. Sim. Não, a gente se arranja, a gente tem um jeito de se ajeitar, assim, tipo. E claro, né, Super. tem um pai que é presente e tal, tipo, não sou sobrecarregada nesse Uhum, sentido, assim, mas a questão de estar longe dos pais, dos nossos pais e não ter rede de apoio é bem complicado, é muito uhum. cansativo. Eu acho que é o que eu mais escuto, assim, de mães, imigrantes, é a rede de apoio. É como, né, equilibrar os pratos, eu não sei como é que é em Portugal, aqui no Vale do Silício, o custo para cuidado com criança, de childcare, é altíssimo. Claro, tudo, né, tudo aqui na região é muito caro, assim, mas cuidado de criança é um mercado muito forte aqui, então muitas mães acabam tendo que sair do trabalho, porque não compensa entre a quantidade que elas vão investir, né, em creche ou em babá, acaba dando elas por elas no salário, e é uma e acaba sendo uma escolha, assim, mas eu acho que a rede de apoio
a necessidade de, sabe, a diferença de não poder ligar, a mãe pode ficar com ele hoje, sabe, Uhum. É, pesa bastante. pesa muito. Aqui a gente tem umas ajudas do governo, assim, pra tu ter creche, sabe, tipo, se não tem vaga no público, tu tem como colocar, de graça em creches particulares, daí agora ela já tá indo pra pré-escola, já em setembro, então, também tem essa possibilidade, assim. Só que mas realmente, se tu quiser pagar, tipo, fica bem caro, né, de tu manter uma babá, alguma coisa do tipo, né. Mas isso do não poder ligar pra mãe, um dia eu estava lendo uma crônica do Vivier e ele estava falando assim, que ele: "Ah, porque aqui em casa a gente vive uma escala 6 por 1, né, porque daí eles pegam uma vez por semana leva pra uma das avós". Aí o desespero, mas a minha é 7 por 7, 24 horas, sabe. Às vezes quando, assim, eu tenho um choque de realidade, tipo assim: "Nossa, uma escala 6 por 1 deve ser Que maravilhosa luxo! nesse caso, um luxo, né". Tipo, mas tá, tudo bem, a gente se ajeita, não tem problema. É uma coisa que eu super falo que a gente se torna assim, é um polvo. Quando tu muda de país e tu precisa fazer acontecer, tu precisa dar um jeito, é o que é, cara, a gente, assim, se tem uma palavra em inglês que me define é resourceful, não tem o que eu vou olhar, eu vou falar: "Não, não, não, espera aí, espera aí, espera aí que tem um jeito aqui que fala com não sei o que que", porque Uhum, é uma é nesse de novo, a necessidade transforma a gente e transforma, eh, com todo o privilégio que a gente tem acesso e todas as coisas, transforma para melhor, assim. é verdade. Vivi, eu queria te perguntar, já se encaminhando, assim, para o final, uma coisa, uma das últimas perguntas que eu tenho para ti, penúltima, o que que é felicidade no trabalho para ti hoje, depois de toda a tua trajetória que tu tem, de comunicação, televisão, empreendedorismo com as joias, hoje empreendedorismo com o Gal, se tornou imigrante, se tornou mãe, tudo isso, a gente, né, seguindo, se moldando, ajustando, mudando de carreira, com todas as transições, o que que tu define como felicidade no trabalho pra ti? Nossa, no trabalho, vai ser bem utópico o que eu vou falar, mas é tu ter uma liberdade de tu ser o que tu é, e pra tu fazer aquela atividade, sabe. Uhum, Eh, eu vejo que muito dos burnouts, às vezes, que a gente ouve falar, é quando as pessoas elas tentaram se encaixar muito. E infelizmente a gente tem, assim, modelos de trabalho que são muito, eles são muito maus, assim, a gente não sei como é que a gente chegou na verdade a gente sabe, né, como é que a gente chegou até aqui, assim, muito por ganância e tal, mas assim, tu ter que performar uma coisa que tu não é, e eu tô falando assim, e muitas coisas eu tô falando de ter só observado, porque eu sou uma mulher branca, cis, sabe, de classe uhum, média, né, às vezes tu tem que esconder muitas coisas de ti pra tu ser respeitado. Eu acho isso bem triste, assim, mas eu acho que é tu ter a possibilidade de tu ser o que tu é, no teu ambiente de trabalho, pra tu exercer aquela atividade. E tu e também eu acho que uma coisa de reconhecimento, eu acho que é muito importante enquanto felicidade no trabalho. Eu acho que uma pessoa não adianta, assim, tipo: "Ah, eu sou uma pessoa que faço, 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 faço", assim, no fim, no trabalho a gente precisa ser reconhecido. Eu acho que nenhuma autoestima ela é inabalável por uma falta de reconhecimento, sabe. E até nesse uhum, reconhecimento de como tu é, nossa, Fernanda, tu enquanto tu é, tanto quanto enquanto pessoa, quanto profissional, quanto colega, como tu é legal, tipo, esse reconhecimento de pessoa, sabe. uhum, Acho que é muito importante, assim. É uhum. disso, de tu ter a liberdade de ser quem tu é e ser reconhecido por isso, sabe. E agora, mais pra gente encerrar, Vivi, pensando em vida, já que a gente focou em trabalho, pra que eu criei esse podcast porque eu disse que eu cheguei aos meus 39 anos, graças a Deus, com muito mais perguntas do que com respostas. Enfim, com muito mais dúvidas do que eu imaginei que eu chegaria, e o que eu acho ótimo.
porque eu acho que aos meus 20 e poucos eu tinha muito mais certezas de coisas que eram sem sentido. Mas eu queria te perguntar, assim, qual que seria a tua o teu conselho, para as mulheres que estão chegando nos late 30s, entrando nos 40 e que estão nessa fase de transição, de mudança, se tu pudesse dar um conselho, qual que seria? Eu acho que realmente a gente vai tendo muito mais perguntas do que respostas. Eu também acho que com 18 eu tinha a receita certa para muita coisa e hoje em dia eu vejo que eu não tenho nem os ingredientes. Mas eu acho que de conselho é de se permitir a ter essas perguntas e essas dúvidas. Elas vão mudar o tempo todo, cara. Elas vão mudar o tempo todo, dependente, sabe, tipo, e não se sentir culpada pelas tuas decisões, assim, principalmente. Aceita essas perguntas, recebe elas e tenta achar as respostas, mas se tu não achar, tá tudo bem, né. Mas é isso, assim, tipo, tem que viver e tu vai só vai viver, tu vai saber se tu vai saber. Eu acho que é tão mais legal quando tu aposta numas coisas e tu olha pra trás assim: "Nossa, eu tenho muita coisa", tipo, o Gal mesmo foi uma coisa que, tipo, a gente foi fazendo por necessidade, mas hoje, assim, nas pequenas coisas eu vejo assim: "Cara, olha o que a gente construiu", sabe, de tu saber também, hã, não ficar pensando na performance, mas também saber honrar aquilo do que tu fez. E o teu Uhum. passado também, tu só chegou aqui porque tu fez essas escolhas, né. Vivi, muito obrigada. Eu deixo o convite para todo mundo visitar o GAL em Lisboa, em Anjos. Que sigam no Instagram, porque tudo que a Vivi posta dá água na boca. Vivi, obrigada mais uma vez por aceitar meu convite, por esse bate-papo, por inspirar a gente com toda essa movimentação que tu fez. Muito obrigada de coração. Eu que agradeço, foi ótimo, adorei o papo.